essa palavra com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Santo, santo é teu nome, Jesus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Estamos iniciando mais uma live da Igreja Batista Redenção. Aqui quem vos fala é o pastor Rosivaldo Aguiar. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus, vamos exaltar aquele que é grande, poderoso, lindo, o Todo-Poderoso Deus. Veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos. Lindo, lindo é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Santo, santo é teu nome, Jesus. Ó, quão maravilhoso, Louvemos ao Senhor. maior que tudo é. Zaninha Melo, Ó, quão a maravilhoso graça e a paz, minha irmã. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Jesus. Cadê o Adriano e os filhos estão aí contigo? Nome de Jesus. Família linda, família Melo. Santo, santo é teu nome, ó Deus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Glórias ao teu nome, Jesus. O céu te adora, proclama tua Louvemos ao Senhor, meus irmãos. ressuscitaste, vivo estás. És Cumprindo o ide de Jesus, quando ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Por isso que devemos pregar, meus irmãos, a palavra de Deus, pois a vontade do nosso Deus é que todos sejam salvos. Nosso Deus, nosso Pai, não quer que nenhum dos seus filhos se percam. A palavra de Deus está sendo pregada em todo o mundo. poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Santo, santo é teu nome, Jesus. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Rômulo Ferraz França. Boa noite, meu filho. A paz do Senhor Jesus. Louvemos ao Senhor. Minha sobrinha linda, Tânia. Boa noite, querida. Deus te abençoe. E você e seus familiares. Como é que o som tá aí? Tá muito alto? Ou tá bom? O que é que vocês acham aí? Poderoso é o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de
Tânia Aguiar, minha querida sobrinha, seja bem-vinda em nome de Jesus. Vamos louvar o nosso Deus, vamos exaltar o nosso Deus, meus irmãos. Nada pode calar um adorador. Jesus disse que Ele quer que adoremos a Ele em espírito e em verdade, em quaisquer circunstâncias. Nada pode calar um adorador. Devemos estar sempre adorando, sempre louvando, sempre exaltando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvo, nada pode calar um adorador. Estava sentindo sua falta, Geraldo. Geraldo Magalhães Filho, meu querido cunhado e minha querida irmã Nilza Magalhães, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aqui estamos bem, graças a Deus. Tudo em paz por aqui, graças a Deus. Aqui teve 6 casos do vírus, 6 pessoas infectadas, mas graças a Deus todas foram curadas, em nome de Jesus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Adoremos ao Senhor. Estava preparando a janta, foi? Ei, janta deliciosa, viu? Essa janta daí é deliciosa. Esse paulista é cozinheiro de primeira qualidade. Meus irmãos, vamos iniciar o trabalho de Deus nessa noite com uma oração. Vamos estar orando por você, por sua casa, sua família, por nossas vidas, por nossa nação, né? Vamos estar entrando na presença do nosso Deus com oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença, Pai, para Te agradecer, para Te louvar, para Te adorar, ó Deus, para dizer que Te amamos, que o Senhor é digno de toda a honra, de todo louvor. Nós Te agradecemos, Pai, por o Senhor ter nos enviado o Teu Filho amado para morrer na cruz por nós. Te agradecemos, meu Deus, porque a melhor coisa, Senhor, a coisa que nós mais necessitávamos, o Senhor já nos deu, que foi o Teu Filho vir ao mundo, viver e morrer por nós. Graças Te damos, Pai, porque nossa principal necessidade o Senhor supriu. Nós Te agradecemos, Pai, porque, ó Deus, nós temos recebido assistência do Senhor diariamente sobre nossas vidas. Pai, Te entrego, ó Deus, essa live em Tuas mãos, todos os amigos e irmãos que estão interagindo conosco. Pai, Te entregamos nossa cidade, nosso país, nossa nação, todas as nações da terra. Te entregamos todos os Teus filhos, todas as Tuas criaturas, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. É isso, meus irmãos. Devemos estar adorando ao Senhor, né? Nada pode calar um adorador. A palavra de Deus diz que devemos adorar, devemos louvar o Senhor em todo momento. Em todo momento devemos louvar a Ele. Ele diz que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Louvemos ao Senhor. Quão grande é o nosso Deus. Peixinho cozido, hein?
delícia. Deus abençoe vocês aí, meus queridos. Com esplendor de rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. e as Trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. por gerações Ele é o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Vamos à pergunta da noite. O grande é o nosso Deus, maravilhoso e poderoso é o nosso Deus. É Ele que nos tem alimentado, nos tem protegido, nos tem sustentado. Nós devemos sempre louvar, sempre agradecer a Ele, porque Ele tem cuidado de cada um de nós, meus irmãos. Santo, santo é o teu nome, Jesus. de meu Deus, e todos hão de ver. Quantos andares tinha a arca de Noé? Live da Igreja Batista Redenção, Pastor Rosivaldo Aguiar. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Geraldo já respondeu aí, né, Geraldo? Parabéns. 3 andares. Acertou. Você tá uma benção mesmo, né, meu irmão? Gênesis 6,16. A arca de Noé tinha 3 andares, né? 3 andares. Deus abençoe, Geraldo, meu cunhado. Deus abençoe todos vocês que estão interagindo conosco. Vamos ao momento da palavra. Nós vamos estar meditando nessa noite quais as semelhanças que há entre o Covid-19 e o pecado. Vamos estar vendo as semelhanças que há entre o Covid-19 e o pecado. Você sabia que há semelhanças? Vamos estar vendo essas semelhanças. Vamos abrir nossas Bíblias em São Mateus capítulo 8, versículos de 28 a 30. São Mateus 11, de 28 a 30. Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus é linda, né? A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus alimenta e guia e protege as nossas almas. Jesus, nessa passagem, ele faz o convite mais importante que você já recebeu
que a humanidade já recebeu, que as pessoas já receberam. O convite mais importante foi o convite feito pelo nosso Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Então, meus irmãos, por que ele fez esse convite? Porque ele deu liberdade para o homem. Ele deu para o homem o livre-arbítrio, para o homem escolher se quer seguir a ele ou não, se quer servir a ele ou não, se quer adorar a ele ou não. Deus, ele não fez robôs. Deus não fez o homem como uma máquina. A palavra de Deus nos diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Por isso que ele faz esse convite: vinde a mim. Interessante, meus irmãos, que nesse texto nos revela coisas lindas, maravilhosas, coisas muito importantes, né? Esse convite que ele fez, ele não fez para algumas pessoas. O texto diz: vinde a mim todos. Ele poderia ter escolhido os homens mais nobres da terra. Ele poderia ter escolhido os homens mais sábios da terra. Ele poderia ter escolhido pessoas que tivessem mais bens sociais, pessoas ricas, poderosas. Mas a palavra dele nos diz que ele escolheu a todos. Deus é Pai, Deus é Criador, tudo é dele, tudo pertence a ele, meu irmão. Ele não quer que nenhum filho dele se perca. Do pequeno ao grande, ele quer salvar a todos. Ele disse para Zaqueu: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido, Zaqueu. E aí a palavra dele diz que ele veio buscar a todos. Ele ama a todos. E como é que ele nos encontrou aqui no mundo? A palavra de Deus nos diz que ele nos encontrou, que nós estamos aqui cansados e oprimidos. Nós vivemos cansados e oprimidos. Não cansados do trabalho, nem sempre, mas cansados de vivermos uma vida cercados de injustiça, cercados de engano, cercados de maldade. Nós vivemos num mundo mau, meus irmãos. Nós vivemos num mundo injusto. Por isso que a palavra de Deus diz: cansados e oprimidos. Nós somos oprimidos pelos males dos seres humanos. Os seres humanos têm agido pior do que os animais. Têm feito muitas coisas tristes, coisas que entristecem o nosso Pai, que entristecem o nosso Deus. Por isso que ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, meus irmãos, a pessoa só vive cansada e oprimida até o momento que ela se encontra com Jesus. Porque depois que ela se encontra com Jesus, Jesus coloca no seu coração a paz, a sua paz, que excede todo entendimento. Ainda que vivamos cercados de injustiça, de maldade, nós temos paz em Jesus. Quando entregamos nossas vidas a Jesus, nós sentimos paz interior. O mundo pode estar em chamas, ao nosso redor pode estar o maior desespero, mas se você está em Jesus, se você entregou sua vida a Jesus, você encontra paz, você encontra descanso para a tua alma. E ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quantas pessoas aí, meus irmãos, rejeitam esse convite,
achando que é impossível ou muitas vezes difícil seguir a Jesus. Quantos dizem isso? Eu não sou crente, eu não sou evangélico, porque é difícil, é muito difícil. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que os mandamentos de Deus não são pesados. O fardo de Jesus é leve. Pesado é o fardo do pecado, meus irmãos. Pesado e difícil é viver em pecado. Pesado e difícil é viver nesse mundo de injustiça, distante do Criador. Agora, viver com Jesus é maravilhoso, é suave, é doce, é precioso vivermos com Jesus. Meus irmãos, quais as semelhanças que existem entre esse vírus e o pecado? A primeira semelhança, meus irmãos, é que ambos matam. Ambos matam. O vírus mata, o pecado mata. Essa é uma grande semelhança. A segunda semelhança, meus irmãos, é que a origem do Covid-19 é o homem. A origem do Covid-19, desse vírus, é o homem. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que o pecado entrou no mundo, que a maldade entrou no mundo, que a morte entrou no mundo por nossa causa. O que é que esse vírus faz? Matar, né? E a morte entrou no mundo por causa do homem. Está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Está escrito assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos são pecadores. Está vendo, meus irmãos? Romanos 5, 19. A palavra de Deus nos diz que a origem do pecado é o homem. A origem desse vírus é o homem. O homem que é o responsável. O ser humano que é responsável por todos os desastres, todas as maldades que existem no mundo. Lá em Gênesis capítulo 13 você pode ver que Deus fez tudo perfeito. Nosso Pai criou tudo perfeito. Mas o homem pecou, e aí o pecado entrou no mundo. A maldade entrou no mundo. O vírus, meus irmãos, requer higiene nas mãos. O vírus requer que a gente faça higiene nas mãos. Que a gente sempre higienize nossas mãos com álcool em gel, não é isso? Nós somos orientados pelas secretarias de saúde dos nossos municípios para vivermos sempre em contato com álcool em gel, higienizando nossas mãos. E quando chegarmos em casa, lavar com água e sabão, bastante água e sabão nossas mãos, para higienizarmos, para não pegarmos esse vírus. E a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que o pecado requer também limpeza. O pecado requer também higiene. E a palavra de Deus nos diz em Mateus 5, verso 8, bem-aventurados limpos de coração. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Enquanto o vírus requer higiene nas mãos, o pecado requer higiene do coração, limpeza do coração. Para vivermos protegidos contra o pecado, contra o desejo de pecar, devemos higienizar, meus irmãos, diariamente os nossos corações, limparmos os nossos corações. Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração. Como é que está o teu coração? Está limpo? Você já higienizou o seu coração? Como é que está o seu coração? Hoje eu tenho certeza que você higienizou suas mãos. E o seu coração? Você já higienizou? Já limpou?
Para vivermos em comunhão com o Pai, com o Criador, devemos limpar os nossos corações. Devemos manter os nossos corações limpos. Quarta semelhança: milhares de hospitais, meus irmãos, chamados de campanha, foram construídos para dar socorro aos infectados pelo vírus. Milhares de hospitais no Brasil, no mundo inteiro, foram construídos para dar socorro, para que as pessoas sejam socorridas por causa desse vírus. Nós temos visto aí nos noticiários sempre falando desses hospitais que estão sendo preparados para receber os infectados. E onde meus irmãos, que os infectados pelo pecado são recebidos? Onde os infectados pelo pecado são recebidos? A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que a igreja de Cristo é o hospital. A igreja de Cristo é o hospital, meus irmãos, aonde os homens, os pecadores, são socorridos. Na igreja de Cristo, que existe em quase todas as ruas. Aqui o hospital mais perto da minha cidade, para dar socorro às pessoas por causa desse vírus, são 70 quilômetros. Se uma pessoa aqui for acometida por esse vírus, tem que viajar 70 quilômetros para receber socorro. A igreja de Cristo não. A igreja de Cristo está em todas as ruas. Onde está um servo, uma serva de Cristo, ali está a igreja de Cristo. Você é servo de Cristo? Você é uma serva de Cristo? Então você é a igreja de Cristo. E eu e você temos que socorrer as almas, meus irmãos. As almas que são infectadas pelo pecado. Nós temos que socorrer. Jesus nos deixou, nos chamou aqui, meus irmãos, para que vivamos socorrendo as almas. Ele nos deu essa missão. Como é que você tem agido, minha irmã, meu irmão? Você tem sido um socorrista na sua rua? Você tem socorrido as pessoas? Você tem orado pelas pessoas? Você tem pregado o santo evangelho para as pessoas da sua rua, do seu bairro, da sua família? Você tem pregado o santo evangelho? Você tem falado para as pessoas que você foi chamado, foi levantado por Deus para dar socorro espiritual para todos que foram infectados pelo pecado? A igreja de Cristo tem essa missão de dar socorro aos infectados pelo pecado. O vírus, meus irmãos, necessita de milhares de médicos. Quando uma pessoa é infectada pelo vírus, milhares e milhares de médicos foram contratados para socorrer as pessoas que foram infectadas por esse vírus. E quem é o médico? Quem é o nosso médico? Quem é o médico que socorre os pecadores? Você sabe? O médico que socorre os pecadores que foram contaminados pelo vírus do pecado se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, meus irmãos, Ele é o médico dos médicos. Por isso que Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus não olha para o teu nível social, cultural. Jesus não olha para se você é bonito, como é que você está. Jesus está de braços abertos, dizendo: vinde a mim e eu te aliviarei. Ele é o médico dos médicos. Em São Marcos capítulo 2, verso 17, a palavra de Deus nos diz: e Jesus Cristo, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Que coisa linda, né? Jesus é o médico dos médicos. Ele veio para curar.
Ele veio para libertar. E Ele veio para salvar você e eu. Ele veio para nos salvar. Ele é o médico dos médicos. Enquanto você precisa, como eu aqui, ou alguém da minha cidade precisa viajar 70 quilômetros para encontrar um médico, o doutor Jesus Cristo está aqui comigo nesse momento, gravando essa live. O doutor Jesus Cristo está aí na sua casa, o doutor Jesus Cristo está aí no teu trabalho, o doutor Jesus Cristo está em todo lugar. E ele disse, quando chamarmos a Ele, em espírito e em verdade, Ele nos ouve, Ele nos socorre, Ele nos atende, Ele nos salva, Ele nos perdoa, Ele nos abençoa, Ele nos protege. Chame Jesus, clame por Jesus, louve a Jesus. Meus irmãos, o vírus nos separa, nos isola temporariamente da família e dos amigos. Nós estamos isolados, separados temporariamente, né? Cremos que daqui mais uns dias nós estaremos voltando à vida normal, né? Mas no momento nos encontramos isolados, em quarentena, né? Isolados, separados um dos outros. O vírus faz isso. E o pecado? Será que o pecado nos separa? De quem o pecado nos isola? De quem o pecado nos separa? A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que o pecado é pior do que o vírus. Porque o vírus, ele nos isola, ele nos separa temporariamente daquelas pessoas que amamos. Agora o pecado não. O pecado é pior, é o pior vírus. Porque ele te isola, ele nos isola eternamente de Deus. O pecado nos separa, meus irmãos. Nos isola eternamente de Deus. Em Isaías, capítulo 59, versículo de 1 a 3, diz assim: mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade e vossa língua pronuncia perversidade. Está vendo que o pecado é pior do que esse vírus? O vírus nos isola temporariamente. O pecado nos isola eternamente. E nos isola, nos separa de Deus. Nós precisamos limpar o nosso coração, higienizar o nosso coração, meus irmãos, urgentemente, para que a gente viva em comunhão com o Criador, para que a gente viva em comunhão com o nosso Deus, meus irmãos. O pecado é terrível. Enquanto esse vírus nos separa, nos isola temporariamente, e de pessoas, né? De pessoas, de seres humanos. O pecado nos isola, nos separa do Criador. Já pensou que coisa triste? O pecado nos isola, nos separa do Criador. Por isso que a palavra de Deus diz, vinde a mim. Por isso que Jesus disse, vinde a mim. Só Ele pode te libertar dos teus pecados. Só Ele pode limpar o teu coração. Só Ele pode salvar a tua vida, a tua alma. Só Jesus Cristo salva. Não existe outro nome que pode te perdoar dos teus pecados, limpar o teu coração e te salvar. Não existe outro nome. Só o nome de Jesus. E Ele está aí. Nesse momento Ele está aí do teu lado. Ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está aí. Você não está vendo, mas Ele está aí do teu lado. Corra para Jesus, abra teu coração para Jesus, volte-se para Jesus,
Você não precisa pegar um carro, pegar um ônibus para ir atrás do Doutor Jesus Cristo. O Doutor Jesus Cristo está aí na tua casa, está aí do teu lado. Clame a Ele, peça perdão a Ele, e Ele te ouvirá, Ele te abraçará, Ele te perdoará. O vírus, meus irmãos, mata as pessoas por falta da vacina. Quantas milhares de pessoas estão morrendo porque ainda não existe a vacina, não é isso? Milhares de pessoas estão morrendo por falta de vacina. Os médicos estão aí procurando, os cientistas procurando a vacina para vacinar as pessoas. As pessoas estão à procura da vacina para se livrar do vírus. O pecado, meus irmãos, o pecado, por falta do sangue de Cristo, contamina as pessoas, mata as pessoas. O pecado mata, destrói as pessoas por causa da vacina chamada o sangue de Cristo. A vacina espiritual, a vacina para nossas almas, a vacina para a infecção chamada pecado é o sangue de Jesus. Enquanto muitos estão procurando a solução para esse vírus, estão correndo atrás de uma solução, de uma vacina, Jesus está aí de braços abertos. O sangue de Jesus já foi derramado por todos. Jesus está de braços abertos chamando: vinde a mim. E as pessoas estão fugindo de Jesus. As pessoas estão escondendo seus rostos de Jesus. As pessoas estão negando Jesus, rejeitando Jesus. Jesus está querendo te vacinar. Jesus está querendo te curar, te proteger desse vírus chamado pecado. Quantos têm rejeitado, têm abandonado Jesus? Eu corri para os braços de Jesus com 14 anos de idade. Já se passaram mais de 40 anos que eu corri para os braços de Jesus. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi me entregar a Jesus. Foi entregar a minha vida a Jesus. Em São João capítulo 1, versículos 6 e 7, a palavra de Deus nos diz, meus irmãos: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica, nos limpa, nos lava de todo pecado. Que coisa linda, né, meus irmãos? O sangue de Jesus Cristo é a vacina contra o pecado. O sangue de Jesus Cristo é a vacina contra essa infecção chamada pecado, contra esse vírus chamado pecado. Corra para Jesus. Eu já estou vacinado. E você? Eu já estou vacinado. Eu fui vacinado pelo sangue de Jesus. 1 João 1, versos 6 e 7. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. Somos mentirosos. E o versículo 7 diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos limpa de todo o pecado. Então, meus irmãos, enquanto o vírus está matando por falta de vacina, o pecado está matando por falta do sangue de Jesus. Muitas pessoas estão morrendo e indo para o inferno por causa da vacina chamada o sangue de Jesus. Quando eu morrer, a palavra de Deus me garante que eu vou para o céu, porque o sangue de Jesus Cristo me lavou. O sangue de Jesus Cristo higienizou o meu coração. Bem-aventurados limpos de coração. O sangue de Jesus Cristo limpa os corações. Ele pode limpar o teu coração. E concluindo, meus irmãos, essa reflexão, o 9º ponto, que traz semelhança
entre o vírus e o pecado, o vírus mata e leva as pessoas para a sepultura. O vírus não é tão perigoso assim. Ele só pode levar você e eu para a sepultura. O vírus, ele só pode nos levar à sepultura, meu irmão. As pessoas morrem, as pessoas são contaminadas, morrem e são enterradas. São colocadas num túmulo, numa cova. O vírus só tem esse poder. Agora o pecado, meus irmãos, é pior do que esse vírus. A palavra de Deus nos diz que o pecado, ele infecta a pessoa, contamina a pessoa, mata a pessoa e leva a pessoa para o inferno. Já pensou, meus irmãos? Por isso que nós temos que atender o convite de Jesus. Ele disse: vinde a mim, venha a mim, meu filho, venha a mim, minha filha. Eu posso te limpar, eu posso te vacinar, eu posso te imunizar contra o pecado. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O vírus leva para a sepultura, o pecado leva para o inferno. No Salmo 9, você pode ler aí na sua Bíblia, Salmo 9, versículo 17. Olha o que é que está escrito no Salmo 9, 17, diz assim: os ímpios serão lançados no inferno. Quem são os ímpios? Os ímpios são pessoas assassinas, pedófilas, pessoas corruptas, pessoas feiticeiras, todo tipo de pessoa má. Ímpios são pessoas de má índole. Os ímpios serão lançados no inferno. Quantas pessoas de má índole você conhece, né? Essas pessoas, se não arrependerem, eles serão levados ao inferno. Mas não só eles. Existe outra classe que irão para o inferno. No Salmo 9,17, na parte B, diz assim: e todos aqueles que se esquecem de Deus. Tá vendo, meu amigo? Não só os ímpios, não só aquelas pessoas que fazem grandes maldades, como esse policial que matou esse irmão lá nos Estados Unidos, como aquela esposa do prefeito que matou aquela criança lá no Recife, abriu ali o elevador para a criança entrar, o Miguel, né? Essas pessoas são chamadas de ímpios, que praticam grandes atos horríveis. Mas a palavra de Deus diz que os ímpios, se não arrependerem, irão para o inferno. Se eles não forem castigados aqui na terra, eles serão castigados no inferno. Mas a palavra de Deus diz também, meu irmão, meu amigo, que os que se esquecem de Deus também serão levados para o inferno. O pecado matará, o pecado destruirá as pessoas que se esquecem de Deus, as pessoas que desprezam a Deus, as pessoas que rejeitam a Deus. Como é que você tem vivido, minha irmã, meu irmão? Você tem priorizado o reino de Deus ou priorizado você, a sua vida, priorizado os seus estudos, priorizado a sua família, priorizado a sua esposa, o seu esposo, o seu namorado, as pessoas? A palavra de Deus diz que nós devemos priorizar o reino de Deus. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, meu irmão, meu amigo, se você vive se esquecendo de Deus, se você vive desprezando a Deus, rejeitando a Deus, dando para Deus só a sobra do seu tempo, a sobra das coisas que você tem e possui, a palavra de Deus diz que você também será contaminado pelo pecado
irá para o inferno. Os ímpios irão para o inferno e todos aqueles que se esquecem de Deus. Você tem hábito de ler a Bíblia? Você tem hábito de orar? Você tem hábito de se reunir com outras pessoas para louvar e adorar a Deus? Esse é um grande hábito, né? As pessoas perguntam para mim, qual é teu hobby? Qual a coisa que você tem mais prazer de fazer? Eu falo, meu hobby, coisa que eu tenho mais prazer de fazer é louvar e adorar o Criador. Aquele que me vacinou desse terrível vírus chamado pecado. Porque se ele não tivesse me vacinado e eu morresse a qualquer momento, eu iria para o inferno. Mas se eu morrer a qualquer momento, eu irei para o céu. E Jesus quer que você vá para o céu. Não se esqueça dele. Não faça como os ímpios. Não se iguale aos ímpios, aos terríveis homens e mulheres que vivem nesse planeta. Não se igualem a eles. Porque às vezes você pode não matar, você pode não fazer coisas terríveis, mas se você esquecer de Deus, você está se igualando aos ímpios. Se você se esquecer de Deus, você está desprezando e rejeitando a Deus. E quem despreza e rejeita a Deus, o destino depois da morte é o inferno. Por isso que Jesus disse, vinde a mim. Jesus está te convidando, vinde a mim. A solução para você é Jesus Cristo. Aproveite, meu irmão, enquanto você tem tempo. Aproveite enquanto você tem oportunidade. Não seja um religioso. Eu tenho religião. Não seja religioso. O religioso também vai para o inferno. Não seja religioso. Seja seguidor e adorador de Jesus Cristo. Seja um filho obediente a Jesus Cristo. Um filho que tem prazer de ler a palavra de Jesus. Um filho que tem prazer de orar, de conversar com Jesus. Um filho, uma filha que tem prazer de se reunir com outros irmãos para louvar e adorar Jesus. Como você está fazendo nesse momento, né? Estamos aqui reunidos, adorando e louvando a Jesus. Encerramos nessa pequena reflexão por hoje. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou com você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou com você porque falou comigo. Deus te abençoe. Deus te dê uma semana feliz, maravilhosa. Quinta-feira, com a permissão de Jesus, estaremos de volta, tá bom? Eu vou agradecer aqui a alguns irmãos que entraram também, que começaram a participar da live. Nós temos aqui nossa irmã Nina. A paz do Senhor, irmã Nina. Seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Nossa irmã Cida Moraes. A paz do Senhor, minha irmã. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Nossa irmã Rita Costa. A paz do Senhor, minha irmã. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Nossa querida prima, aí Geraldo, mais uma prima nossa aí, ó, Vanessa Aragão. Deus abençoe minha prima linda, maravilhosa, Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe meus irmãos, todos vocês. Que o Senhor Jesus dê uma noite feliz para todos. Medite nessa palavra que você ouviu, viu? Jesus te ama. E Ele, de braços abertos, Ele fez esse convite. Ele está fazendo esse convite. Corra para os braços de Jesus. Ele disse, vinde a mim, todos vós, todos, não importa quem é você ou o que você já fez de errado. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu sou a solução para você. Jesus é a solução para você. Jesus é a solução
para a tua família, para o teu casamento. Jesus é a solução para você integralmente. Ele te abençoa integralmente, totalmente. Tenha uma noite feliz e abençoada por Jesus. Vamos orar, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Oh, meu Deus, meu Pai. Eu te louvo, Pai, te agradeço por mais essa noite maravilhosa, por mais esse momento maravilhoso, onde, ó Deus, nós ministramos a tua santa palavra. E assim, Pai, o Senhor também ministrou aos nossos corações. Fomos ministrados por ti. O teu Espírito falou mais uma vez aos nossos corações. Eu te louvo, eu te agradeço, Pai. E te entrego todos esses amigos e irmãos que interagiram conosco nessa noite. E todos que vão assistir essa live. Em nome de Jesus. Amém.